Se cair a classificação da Constituição quanto ao conteúdo, você sabe que a nossa Constituição ela é chamada de formal. Ponto. Isso ninguém tem dúvida. Vou até botar no quadro aqui. Na prova assim, ó, na Constituição Federal de 88, na nossa, CF de 88, coexistem normas essencialmente constitucionais, ou seja, norma com conteúdo materialmente constitucional, e norma com conteúdo formalmente constitucional. Isso está certo ou está errado? O que vocês acham? Ó, me diz uma coisa, vou citar um artigo aqui. Artigo 2º da Constituição. São poderes independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Isso é uma norma essencialmente constitucional, não é? Não é? Então, isso é uma norma com conteúdo materialmente constitucional. Vou citar aquele outro artigo que eu citei, 242 da Constituição. O Colégio Dom Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, pertence à União. É uma norma essencialmente constitucional? Não. Então, dentro do texto da Constituição, coexistem normas materialmente constitucionais com normas formalmente constitucionais. Tá certo? Isso confunde na hora da prova. Vamos anotar essa frase. Bote assim, dentro dessa classificação aí, coloque aí. E o pessoal do online também, vou ditar lentamente, para vocês anotarem aí. Bote assim, na CF/88, na Constituição Federal de 1988, coexistem normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Vou repetir, na CF/88, coexistem normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Tá certo? Cuidado que eu já vi. Por que eu estou ditando isso para vocês? Porque eu já vi umas 3 ou 4 questões do CESP cobrar exatamente isso. E boa parte dos candidatos marca essa frase como errada. Por que o candidato marca essa frase como errada? Porque se eu lembrar da classificação da Constituição, a nossa Constituição, quanto ao conteúdo, ela é formal. Então, acha que essa frase aí está errada. Mas não está, não. A frase está correta. E é justamente isso que caracteriza uma Constituição formal. O que classifica uma Constituição? A colega perguntou que a nossa Constituição tem normas materiais e formais, mas ela é considerada uma Constituição formal. Mas o que caracteriza uma Constituição formal é justamente o fato de, no texto da Constituição, ter norma materialmente constitucional e ter norma formalmente constitucional. Porque se a nossa Constituição fosse uma Constituição chamada de material, vou fechar aqui, ó. Uma Constituição material, ela só pode tratar de assunto essencialmente constitucional. A nossa não é assim. Se eu pegar a Constituição americana, por exemplo, com seus pouquíssimos artigos, lá só tem assunto essencialmente constitucional. Então, em tese, eu posso chamar a Constituição de uma Constituição material, porque ela só trata de assunto essencialmente constitucional. A nossa não. Trata dos dois, por isso ela é considerada uma Constituição formal. Próxima classificação, quanto à mutabilidade, muito importante, quanto à mutabilidade ou possibilidade de alteração. Primeira pergunta, a nossa Constituição ela pode ser alterada? Claro que pode ser alterada, tanto que a nossa Constituição ela é considerada uma coxa de retalhos, devido ao imenso número de emendas constitucionais. A gente vai chegar a 100 emendas à Constituição. Então, a nossa Constituição, sim, ela pode ser alterada. Então, só que, o que é que eu quero que você tenha em mente? O que é mais fácil? Eu modificar a Constituição Federal ou eu modificar uma lei infraconstitucional? O que é que vocês acham? É mais fácil eu modificar uma lei. É por isso que a nossa Constituição, quanto à mutabilidade ou quanto à possibilidade de alteração, ela é considerada como rígida. Chamam de ultra-rígida, né? Porque tem a questão da cláusula pétrea lá, né? Mas não, a classificação se cai na prova, principalmente CESP. Tem outros que chamam de ultra-rígida, né? Porque na verdade a nossa Constituição é rígida, mas tem matéria que é o núcleo lá intangível, cláusula pétrea, que é imodificável. Aí por isso que alguns chamam de ultra-rígida, já outros chamam de semi-rígida, né? Porque tem aquele parte lá que é imutável da Constituição. Mas para o CESP, para não errar, considera como rígida mesmo.
Esquece aquela classificação diferente lá de ultra-rígida. Tá? Leitura da apostila. Quanto à mutabilidade ou possibilidade de alteração, é a classificação mais cobrada em provas do CESP, sem sombra de dúvida, tá certo? Esse tópico 5 aqui. Sob esse prisma, as constituições podem ser rígidas, flexíveis e semirrígidas. As rígidas são as que exigem um processo legislativo mais duro e mais difícil para a alteração das normas. A Constituição de 88, ela é considerada como rígida, pois o artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, determina um quórum de votação de, vocês sabem disso, mas não custa circular, 3/5 dos membros de cada casa, em 2 turnos de votação, primeiro turno e segundo turno, para a aprovação das emendas constitucionais. Ou seja, para a modificação da Constituição, exige-se uma votação diferenciada da estabelecida para a aprovação das leis ordinárias e complementares. Muito embora a aula de hoje não seja sobre isso, para eu aprovar uma proposta de emenda à Constituição, portanto, para que eu consiga alterar o texto da Constituição de 88, o que é que se discute no Brasil dia e noite, fora o estupro do Neymar lá? Né? Reforma da Previdência, não é verdade? Reforma da Previdência. O que é que eu preciso para aprovar a reforma da Previdência? 3/5 dos votos, em 2 turnos de votação, primeiro turno e segundo turno. Se eu pensar em 3/5, quantos deputados eu tenho? 513 deputados. Então, eu preciso 3/5 dos votos desses deputados federais. É muito voto. Né? Por isso que, de fato, o presidente da República tem que negociar com o Congresso. Não fala negociar, trocar dinheiro. Mas tem que fazer o jogo político lá, senão a reforma da Previdência não passa. Não passa. E precisa também, na outra casa, aqui, Câmara dos Deputados, no Senado Federal, ele precisa de 3/5 dos votos dos 81 senadores. É muito voto. Então, na regra de 3/5 dá quanto aí? Quem que é bom? Eu acho que dá 49 senadores, arredondando para cima, obviamente. 49 senadores. É muito voto para eu aprovar uma reforma da Previdência, para eu alterar o texto da Constituição. Não sei se alguém sabe, para eu alterar, Lucas, para que eu consiga alterar, não a Constituição, isso aqui é a Constituição, certo? Para que eu consiga alterar uma lei, depende. Olha só, se for uma lei complementar, eu preciso de maioria absoluta. Se for para eu alterar uma lei que eu chamo de, não precisa anotar, se preocupar com isso, tá, gente? É só para fins didáticos. Para eu alterar uma lei ordinária, eu preciso apenas de maioria simples. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Para que eu aprove uma emenda à Constituição, eu preciso de 3/5, 49 senadores, 300 e lá vai pedra deputados. Meio mundo de deputado, é isso mesmo? É isso mesmo. Para eu modificar uma lei ordinária, que é um exemplo, até no caso do Neymar, vou pegar o exemplo do Neymar, que só se fala nisso no Brasil, né? Já cansou, ninguém aguenta mais, né? Neymar estuprou ou foi estuprado? O que é que vocês acham? Claro que não teve estupro. Né? Eu acho que isso todo mundo, em tese, concorda que não teve estupro. Agora, o Neymar fez uma bobagem. Qual foi a bobagem que ele fez? Divulgou a foto da menina lá, pelada. Ah, Lucas, mas ele deixou o rosto dela desfocado. Não, mas já sabia que era ela, porque já tinha relatado numa conversa anterior que se tratava da menina X. Então, quando ele divulgou aquela foto, né, divulgou uma cena de sexo. Isso é crime. Sabe de quando é esse crime? Alguém sabe de quando é esse crime? Do ano passado. Foi uma novidade trazida por uma lei ordinária de 2018, que criou o crime de divulgação de cena de sexo. Se o Neymar tivesse feito isso antes, né, era uma conduta que não era punida tão severamente. Hoje, a pena disso aqui, esse crime que foi criado em 2018, tem pena de 1 a 5 anos de cadeia. Foi a besteira que ele fez. Né? Foi a besteira dele. Divulgou cena de sexo, divulgou a chamada nude. Por que eu estou citando esse crime aqui? Esse crime foi criado, minha gente, por uma lei ordinária. Para eu criar uma lei ordinária, olha só, pega aqui como exemplo o Senado Federal. Não tem 81 senadores? Para eu aprovar uma lei ordinária, eu botei aqui no quadro. Eu preciso de maioria simples. Maioria simples. Então, vamos fazer uma conta assim, bem. Eu tenho 81 senadores. Qual é a maioria absoluta do Senado? Metade mais um do órgão colegiado. E eu nem preciso disso. Viu? Maioria absoluta, metade mais um, seriam 41 senadores. Né? Essa é a maioria absoluta. E a maioria simples? É a metade mais um dos presentes a uma votação, desde que respeitada a maioria absoluta. Olha só, então talvez com o voto de 21 senadores, metade mais um dos presentes a uma votação,
eu consigo aprovar uma lei ordinária. Para que eu consiga modificar, por exemplo, um código penal, criar um novo crime, eu preciso apenas de repente, conforme o caso concreto, 21 senadores. Para eu mudar o texto da Constituição, eu preciso de 3/5 dos votos. Então, todo mundo sabe agora que é muito mais difícil eu modificar a Constituição do que eu modificar uma lei infraconstitucional. Por isso que a nossa Constituição ela é chamada de rígida. Vou apagar essa gambiarra toda aqui. E vamos seguir na apostila. Agora, eu não vi ninguém na televisão falando ainda do suposto crime praticado por ela, voltando ao caso Neymar. O que foi que ela fez? Aconteceu um estupro, em tese? Aconteceu um estupro? Não aconteceu. O sexo foi consentido, não foi? Me parece até, pelo menos o que está na imagem lá, que a violência foi perpetrada por ela. Então, o sexo foi consentido. Então, eles tiveram uma relação sexual, mas depois, por algum motivo, ela foi numa delegacia de polícia de São Paulo e falou assim, ó, prestou uma, aspas, notícia crime, ou aspas, um BO, e fez, o Neymar me estuprou. Não foi isso? Não estava imputando ao Neymar a prática de um crime que sabia que ele era inocente? Então, em tese, o Neymar era inocente do crime de estupro. Ela foi na delegacia, criou a história que foi estuprada e falou, o Neymar me estuprou. Ela pode ter praticado esse crime, eu estou usando pode, né? Mas ela pode ter praticado esse crime aqui, chamado de denunciação caluniosa. Sabe o que é que tem no tipo penal de denunciação caluniosa? Quando uma pessoa dá causa... Por que eu estou explicando isso para vocês na aula de Direito Constitucional? Porque, claro, aqui é muito mais foco em área policial, né? Isso aqui tem tudo para cair na tua prova também. Dar causa a instauração de IP. Espera aí, quando ela foi na delegacia, ela não disse que o Neymar tinha estuprado ela, era uma mentira? Aí foi o que o delegado fez, instaurou um inquérito. Dar causa à instauração do IP, atribuindo a alguém a prática de um crime, estupro, de que o sabe inocente. Então, em tese, ela praticou esse crime aqui, ó, denunciação caluniosa. Engraçado, não vi ninguém falando disso na televisão ainda. Por quê? Porque o foco é sempre o Neymar. Mas daqui a pouco vai aparecer, pode esperar, viu? Vai aparecer isso aí. Alguém vai, talvez, o próprio delegado, indicie ela por denunciação caluniosa. Então, quanto à possibilidade de alteração, a nossa Constituição é considerada como rígida. Vamos ler o resto. Flexível. É a Constituição que não exige um processo legislativo diferente, né? Que não exige um processo legislativo diferente do exigido para a alteração das normas infraconstitucionais. Então, raciocínio. Se eu consigo modificar a Constituição do mesmo modo que eu modifico uma lei, essa Constituição é chamada de flexível. A nossa não é assim. E semi-rígida, por fim, cai muito em prova, é a classificação que exige um processo legislativo mais difícil para algumas matérias e mais flexível para outras matérias. Se na nossa Constituição, por exemplo, não é assim, mas tivesse, para eu modificar o artigo 5º da Constituição, eu preciso de 3/5 dos votos. Para eu modificar qualquer outra norma da Constituição, fora o artigo 5º, eu preciso apenas de maioria simples. Seria uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Porque para algumas matérias é mais difícil e para outras matérias é mais fácil. A nossa não. Por isso, justamente por isso. Eu vou chegar na tua pergunta. Então, Constituição semi-rígida é aquela que para algumas matérias eu preciso de um quórum qualificado e para outras matérias é mais fácil. A nossa não é assim. Qualquer artigo dos 250 artigos da Constituição que eu queira modificar, eu vou precisar de 3/5 dos votos. A colega perguntou aqui, seria por isso que alguns autores chamam a nossa classificação de semi-rígida, porque a gente tem as chamadas cláusulas pétreas. E uma cláusula pétrea é o núcleo intangível e modificável da Constituição. Mas não dá para aceitar essa classificação, porque olha só, qualquer artigo da Constituição eu preciso de 3/5. Só que a nossa Constituição tem uma parte que não se modifica em tese, que é o chamado núcleo imodificável da Constituição, cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de proposta de emenda à Constituição, né, uma proposta tendente a abolir direitos fundamentais, forma federativa, aquele núcleo lá da Constituição, eu não posso mexer. Se chama de núcleo intangível, cláusulas pétreas. Se cair na tua prova de concurso público, pode fechar o olho e marcar. CF 88, ela é chamada de rígida. Muito embora, respeito, mas são classificações de outros doutrinadores
de posição minoritária. Então, para a prova, você não pode marcar isso, não. A CF ela é considerada como rígida. Última classificação desse tópico aí, dessa partezinha inicial, que eu sei que é chata, que é cabulosa, mas a gente tem que vencer, quanto ao modo de elaboração. Sob esse aspecto, as constituições poderão ser classificadas como dogmáticas ou históricas. As dogmáticas são constituições sempre escritas e que sintetizam os dogmas estruturais e fundamentais do Estado. São elaboradas em um único momento. Sublinha essa expressão aí. A nossa é dogmática e ela foi elaborada em um único momento. Já vi questões em prova com a seguinte expressão: Constituição dogmática é aquela elaborada de um só jato. Tá certo. Em um só momento histórico. Tá certo. Tá? Então, ela é feita de uma só vez. Não estou falando que a nossa Constituição de 88, o Constituinte sentou na cadeira e fez a Constituição em uma tarde, não é isso. Né? Mas ela é feita em um só momento histórico, tá certo? De uma só vez, em um só jato. Então, a nossa, ela é dogmática. Por outro lado, né, tem assim, ó, as Constituições históricas são formadas através de um processo de formação contínuo, demorado e gradual. O próprio nome já diz tudo, Constituição histórica. Exemplo maior, Constituição da Inglaterra. Por que histórica? Porque é um processo lento, contínuo e gradual. A nossa não. Ela foi feita em um só momento histórico. Gente, ó, essa é a informação principal que eu quero que você leve para a prova. Né? A Constituição de 88 ela é promulgada, escrita, analítica, formal, rígida e dogmática. Mas em relação a quê? Isso que é o fundamental. Tá? Vamos colocar aí, a frase tem aí, ó, utilizando-se dos critérios anteriormente analisados, a Constituição de 88 ela é promulgada em relação à origem. Bote a palavra em cima. Muito embora é só você voltar na apostila, mas não custa nada. Escrita em relação, então, promulgada em relação à origem. Escrita em relação à forma. Analítica em relação à extensão, ao tamanho. Analítica em relação à extensão. Formal quanto ao conteúdo. Rígida quanto à mutabilidade. E, por fim, dogmática quanto ao modo de elaboração. Dogmática quanto ao modo de elaboração. Então, tipo, véspera do concurso público, estamos em fevereiro de 2020, tá? Você está na véspera do concurso da Polícia Civil, você não precisa ler tudo não, você vai para essa frasezinha. E possivelmente a frasezinha já resolve o seu problema na hora da prova, tá certo? Supremacia das normas constitucionais ou supremacia constitucional. Isso aqui é muito simples, não precisa nem explicar. Lembra da pirâmide normativa de Kelsen? Eu vou botar de novo só para pirâmide normativa de Kelsen. A Constituição não está no topo da pirâmide. Então, toda outra norma do ordenamento jurídico, tipo uma Constituição estadual, uma lei complementar, uma lei ordinária, tem que respeitar a norma maior. Qual é a norma maior? A norma constitucional. Então, eu posso falar que a norma constitucional ela é suprema. Ela tem supremacia a todas as demais normas do ordenamento jurídico de um país. Você já deve ter ouvido a expressão, né, lei ou leis inconstitucional. Por que uma lei é inconstitucional? Por que uma lei é inconstitucional? Porque não respeita a norma maior, o parâmetro de validade daquela lei. Leitura da apostila, tem assim, ó, supremacia das normas constitucionais ou supremacia constitucional. Em razão da importância dos preceitos contidos nas normas constitucionais, estas possuem prevalência em relação às demais normas do sistema jurídico de um país. Ou seja, as normas constitucionais se encontram em um plano hierarquicamente superior, olha a pirâmide aqui, ó, às demais leis, sejam elas complementares ou ordinárias. Esse fenômeno se chama de supremacia constitucional. Ressalte-se que, inclusive, as normas de direito internacional sujeitam-se ao crivo da nossa Constituição, pois somente serão aplicadas em nosso país quando compatíveis com a Carta Maior, tendo em vista que, se não guardarem compatibilidade, não ingressarão no nosso ordenamento jurídico. Vamos para as questões. Parte mais importante, repito, a aula de hoje, a aula de isolada, eu vou focar muito em questão, tá certo? Muito mais em questão.
Então, a gente vai chegar pronto para a prova, porque a gente vai tentar esgotar as questões do CESP relativas àquele conteúdo. Primeira questão, 2017. Pedro, estudante de Direito, disse ao seu professor que lera em um livro que a Constituição brasileira era classificada como rígida. O professor explicou-lhe que deve ser classificada como rígida a Constituição que, letra A, precise ser observada por todos os que vivem no território de um país. Isso é rígida? Rígida é mais difícil de modificar do que uma lei infraconstitucional. Então, corta a letra A. Letra B, seja escrita, distinguindo-se, portanto, das constituições que se formam a partir do costume. Essa frase até pode estar correta, só que ela não tem nada a ver com a Constituição rígida, concorda? Letra C, vincule todas as estruturas estatais de poder aos seus comandos, também está errada. Letra D, só possa ser reformada mediante um processo legislativo qualificado, mais complexo do que o processo legislativo ordinário, que é chamado de comum. Resposta correta, letra D. Letra D. Onde ele tem aí, ó, só pode ser reformada por um processo legislativo qualificado. Que processo legislativo qualificado é esse? Qual é o quórum? 3/5. 3/5. Repete esse quórum aí, porque já ajuda a memorizar. 3/5 em 2 turnos de votação. Aqui talvez esteja Constituição chamada de plástica. Tem doutrinador que chama a Constituição plástica como sinônimo, cuidado, de Constituição flexível. Tá certo? Então, tem doutrinador que chama a Constituição plástica como sinônimo de Constituição flexível. Resposta correta, letra C. Alguma pergunta ou dúvida, gente? Não, né? Fácil demais, né? Terceira. Após um conflito armado interno, o líder do movimento revolucionário, vitorioso, rompendo com suas promessas, deixou de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e elaborou sozinho a nova Constituição. Ato contínuo, ele convocou um plebiscito para que o texto fosse aprovado pelo povo, o que efetivamente foi feito. Daí, resultando a sua entrada em vigor. Que Constituição é essa? Aquela que é inicialmente imposta e depois submetida ao crivo popular. Constituição cesarista, como a colega falou. E observa que ele usou até um termo errado aí no enunciado, que botou plebiscito. Por que é errado? É melhor o termo referendo, porque, na verdade, a consulta ela é posterior. E tem uma diferença entre plebiscito e referendo. Plebiscito, a consulta é prévia. Referendo, a consulta é posterior. Não se preocupe que a gente vai estudar isso lá na frente, tá certo? Lá na frente. A nova Constituição, continuando a leitura, estabeleceu um processo legislativo diferenciado para sua reforma, bem mais complexo que aquele ligado às leis em geral. Isso, com exceção de algumas poucas normas, afetas a certas matérias, que poderiam ser alteradas da mesma maneira que as leis ordinárias. Então, para algumas normas é mais difícil, para outras normas é mais fácil. Isso é uma característica da semi-rígida, né? Aí tem assim, além disso, dispôs que os direitos fundamentais seriam cláusulas pétreas, não podendo ser alterado por uma reforma constitucional. Então, vamos lá. Letra A, bonapartista, quanto à origem, tá certo, né? Porque foi uma Constituição inicialmente outorgada e depois submetida à consulta popular. E rígida quanto à estabilidade? O erro está no final da letra A, corta o final da letra A. Flexível, né? Ou, melhor, semi-rígida, flexível não. Semi-rígida ou semi-flexível quanto à estabilidade. Letra B tem outorgada, está errado, né? Porque não é outorgada, essa é a cesarista ou bonapartista. Então, corta o outorgada quanto à origem. E depois tem flexível quanto à estabilidade, errado também, porque ela é semi-rígida ou semi-flexível. Letra C, promulgada, corte, porque não é promulgada, não é uma Constituição popular. Letra D, outorgada, corte, outorgada, ela é inicialmente outorgada, mas depois submetida ao crivo popular. E só sobrou a letra E, cesarista quanto à origem, certo? E semiflexível, que é a mesma coisa que semi-rígida, quanto à estabilidade. Talvez você tivesse ficado na dúvida na palavra semiflexível, né? Mas dá no mesmo, semiflexível e semi-rígida é exatamente a mesma coisa. Mas até por eliminação, se você não soubesse a palavra semiflexível, você responderia a questão. Era só cortar da letra A, letra D, o que a gente fez aqui. Quarta questão. 2015. A respeito da Constituição de 88, tendo em vista a classificação das Constituições, assinale a afirmativa correta. A Constituição de 88, ela é exemplo de uma Constituição semi-rígida. Corta, né, gente? Não precisa nem ler o resto.
olha aí a prova do CESP, né? O teste a gente respondesse de acordo com aquela doutrina. Estaria correta, não é verdade? Porque a questão fala assim, ó, a Constituição de 88 é um exemplo de uma Constituição semirrígida, que possui um núcleo imutável, as cláusulas pétreas, e outras normas passíveis de alteração. Está errado, então o CESP não segue essa corrente não, tá certo? Então a classificação quanto à mutabilidade, a nossa Constituição é apenas rígida mesmo. B. A Constituição de 88 é um exemplo de uma Constituição outorgada, promulgada. Letra C. O legislador constituinte optou pela adoção de uma Constituição histórica. Errado. Dogmática. D. Na Constituição de 88, coexistem normas materialmente constitucionais e normas apenas formalmente constitucionais. É a resposta correta. Foi aquilo que eu pedi para vocês anotarem, inclusive, que eu ditei para vocês. Então, a gente sempre, por isso que eu pedi para vocês anotarem, porque a gente sempre decora isso que está no quadro aqui e lembra que a Constituição brasileira ela é formal. Mas bota na tua cabeça que o que caracteriza uma Constituição formal é que dentro do texto tem as duas normas, normas materialmente constitucionais e formalmente constitucionais. Então, resposta correta, letra D de dado. Letra E, vamos ver se tem algum erro. A Constituição de 88 pode ser considerada como uma Constituição fixa ou imutável? Não. Não é imutável porque, só para você ter uma ideia, tem quase 100 emendas à Constituição. Só que ela existe dentro da Constituição de 88 um núcleo que é imutável, uma parte dela que é imutável, que são as chamadas cláusulas pétreas. Quarta questão, D de dado. Quinta questão. Com base no critério da estabilidade, estabilidade, gente, é a mesma coisa que possibilidade de alteração. Tá certo? Estabilidade e possibilidade de alteração. A Constituição de 88 pode ser classificada como, letra A, histórica. Não é histórica, é dogmática. E ainda que tivesse dogmática aí, estaria errado. Porque no enunciado ela botou quanto à estabilidade, tá certo? A nossa é dogmática quanto ao modo de elaboração. Letra B, cesarista. Peraí. Cesarista em relação ao quê? A forma ou a origem? A origem. Então já estava errado daí também. Tá? Corta cesarista e outra coisa, a nossa Constituição ela não é cesarista, é uma Constituição promulgada. Letra C, flexível. Agora sim eu estou falando de estabilidade. Só que a nossa Constituição ela não é flexível, ela é rígida, corte flexível. Letra D, semirrígida. Também estou falando de estabilidade. Só que a nossa Constituição ela não é semirrígida, ela é rígida. Só sobrou a letra E. Por eliminação, já tinha acertado, mas rígida. Pois só é alterável ou modificável mediante a observância de processos mais rigorosos e complexos do que os vistos na elaboração das leis comuns. Correto. 3/5 dos votos. Resposta à letra E. Sexta, alguma dúvida? Não? Não é fácil demais? Mas sabe por que também está achando fácil demais? Quem acabou de estudar o conteúdo. Né? Então não dá para errar, acabamos de estudar o conteúdo. Mas isso aqui se torna fácil, desde que você... Eu sempre falo para o aluno, você tem que estudar. Isso aqui quem está estudando hoje, tipo em meia hora, 1 hora, depois você estuda em 5 minutos. 5 minutos você revisou o conteúdo e o que acontece? Aquilo renasce novamente na tua cabeça. Daí a importância de você revisar perto da prova. Letra B da quinta questão. Letra B fala em Constituição cesarista. A nossa Constituição, quanto a estabilidade, ela botou no enunciado lá em cima, a Constituição Federal de 88. A nossa é o quê? Promulgada, não é cesarista. Tá certo? Sexta questão. Com relação à classificação da Constituição, a competência dos entes federativos ao ato jurídico, a personalidade jurídica julga o item que se segue. A vigente Constituição brasileira é, no que se refere à estabilidade, semirrígida. Errado, é rígida, né? Questão fácil. Olha só, gente. Prova de 2018, ano passado, de diplomata, viu? Que é tido como um concurso difícil, um concurso bem pesado. Olha o nível da questão. Questão besta, banal. A nossa Constituição quanto à estabilidade, ela é rígida. Questão errada. Sétima questão. Também prova do ano passado. O meu objetivo aqui, como é uma turma de isolada, repito, é como se fosse um tratamento especial, a gente vai se matar de fazer questão aqui. Tá certo? Então, eu prefiro até, de repente, ver a parte doutrinária mais rápido. Essa parte inicial, não. Então, parte de leitura da Constituição um pouquinho mais rápido e se danar, fazer meio mundo de questão, que é muito importante. Sétima. O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase 100 vezes, verdade,
em razão de emendas constitucionais, não é suficiente para classificar a vigente Constituição como flexível. É verdadeiro. A nossa Constituição foi alterada quase 100 vezes, é verdade. Pouco importa, mas não é isso que faz a nossa Constituição ser flexível. A nossa Constituição ela é rígida. Corte a palavra flexível aí. E o que é que caracteriza uma Constituição rígida, Lucas? Simples. Para mudar a Constituição é mais difícil do que para mudar uma lei. 3/5 dos votos em 2 turnos de votação. 8ª. Prova de diplomata também, só que do concurso do ano anterior, 2017. A Constituição de 88 é classificada quanto a extensão, tamanho, como sintética? Analítica. Corte a palavra sintética. A Constituição de 88 é classificada quanto a extensão como sintética. Corte, ela é analítica. Pois suas matérias foram dispostas em um instrumento único, tá certo aqui, e exaustivo da matéria. Questão 8ª, errada pelo que eu já falei. 9ª questão. Com referência à Constituição de 88 e às disposições nela inseridas relativamente a direitos sociais e políticos, administração pública e servidores, julgue o item subsequente. A Constituição de 88 é considerada quanto à origem como uma Constituição promulgada. Promulgada todo mundo tem certeza que lembra. Mas você tem que lembrar que ela é promulgada em relação a... Não, está certo. Origem mesmo. Promulgada quanto à origem, pois surgiu do trabalho de representantes do povo, eleitos com a finalidade específica de sua elaboração, a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Então, correto, promulgada quanto à origem. Então, é muito importante você lembrar em relação ao quê, tá certo? Promulgada quanto à origem, escrita quanto à forma, analítica quanto ao tamanho, extensão ou tamanho, formal quanto ao conteúdo das normas, rígida quanto à possibilidade de alteração ou mutabilidade e dogmática quanto ao modo de elaboração. Eu já pedi para vocês anotarem isso lá atrás. Vocês querem que eu repita? Quer que repita? Vamos lá. Promulgada quanto à origem. Promulgada quanto à origem. Tem essa frasezinha na tua apostila, na primeira... Oi? Deixa eu só localizar. Na página 2, né? Página 2, tem essa frase. Então, promulgada quanto à origem, escrita quanto à forma, analítica quanto à extensão, formal quanto ao conteúdo das normas, rígida quanto à mutabilidade e dogmática quanto ao modo de elaboração. Eu sei que eu falei rápido, mas está tudo na apostila aí, tá? Até porque foi um repeteco já. Beleza? Parte muitíssimo importante, você não precisa de mais nada. Às vezes, cai uma ou outra classificação maluca às vezes, um doutrinador que tem uma classificação pontual, mas essa aí é mais importante, é mais cobrada em prova, mais recorrente.